Eu sou a tesoura. Eu represento a separação, o corte, a ruptura inevitável entre o corpo e a mente, noite e dia, homem e mulher, certo e errado, verdade e mentira, Lúcifer e Jesus. Eu vim trazer o caos, o conflito, toda a luta desumana por um pedaço de pão e a discórdia interna de ver um morador de rua. Eu sou tudo que separa as partes e ficam longe, afastadas, causando atrito da pessoa com ela mesma. Eu sou a crueldade das crianças se humilhando e se ofendendo, causando traumas irreparáveis por toda a vida. Sou os conflitos familiares, as brigas que geram destruição e confusão. Eu sou o cigarro, a revolta contra toda autoridade. Faço mal a mim mesmo, querendo provar aos outros que não preciso seguir regras idiotas. E com isso querer ser aceito e ganhar a aprovação dos outros. Na verdade, eu sinto medo e só me revolto contra a autoridade para parecer orgulhoso, mas no fundo tenho pena de mim mesmo. Essa raiva contra a autoridade surgiu de modo falso, quando legitimei o desamor que recebi como certo, como maior que eu, como autoridade. Eu vim do ódio e da raiva. Posso canalizar isso para tentar mudar as injustiças da sociedade. Aí sim, causada por autoridades corruptas que só destroem e massacram todo o povo. A verdadeira luta e revolta contra a autoridade seria essa. Eu sou o remédio. A resposta para todas as perguntas. A paz no corpo e na mente. Mas paz essa que só pode ter vindo da doença. Inegável. Eu sou a união, gerada pelo movimento dos séculos, pelo avanço da ciência e da tecnologia. Eu vim para salvar, para dar a mão a quem precisa. Sou todo o conhecimento utilizado para o bem. Sou aquilo que aquele que busca encontra, no final. Com sua liberdade que causa dúvida, conflito, angústia e medo, gerando a busca. De tempos em tempos buscamos muitas coisas diferentes, mas no final todos buscam um remédio. Ei, você, tesoura, por que está aqui? Para te atrapalhar no seu caminho. Não me faças perguntas que já sabes a resposta. Mas o caminho não é um só, como diz aquela música. Você me atrapalhar vai fazer diferença? Me diga você, está feliz? Está caminhando para a felicidade? Essa felicidade me parece uma faca de 2 gumes. Quando eu dou um trago, ela vem. Com o tempo, ela vai embora e dá vontade de fumar. Mas alheio a isso, a felicidade sempre muda, né? Posso estar feliz pelo motivo que for, ou sem motivo, que daqui a um tempo a felicidade passa. Por isso eu perguntei, pequeno gafanhoto, se você está feliz, do verbo estar, do que é passageiro, e não se você é feliz, do verbo ser. Tudo passa. Tudo passa tanto que eu cheguei, pra alegria da criançada. Quem você pensa que é? Uma espécie de Deus? Me chamem do que quiser, mas minha presença é inegável. A evolução das eras chegaram a mim. É como o homem das cavernas que ia buscar a caça e achava. É inevitável. Agora para de blá blá blá. Viu, cigarro? Sempre vem alguém para tentar te diminuir, te contrariar, te pôr para baixo. É, posso ver. Ele se acha o máximo. O último biscoito do pacote. Sim, sou o último biscoito do pacote. Não entendem? Tudo chega ao fim. E esse fim sou eu. Não se deixe enganar por falsos profetas, cigarro. Ele só está se gabando pela irrefutável lei do progresso. Viu, seu filho de chocadeira? Até você mesmo percebeu que a lei de progresso é irrefutável. Eu sei, tava só tentando fazer um climão. É porque você falando assim, meio que coloca o cigarro contra a parede, em um beco sem saída, como se ele fosse obrigado a algo. Deixa de trelelê, tesouro. Você sabe que ele é livre e o limite que tem ele escolheu? Como assim o limite que eu tenho eu escolhi? Você tá falando que eu escolhi viver? Ou que a legitimação do desamor que sofri, como maior que eu, como autoridade, fui eu que escolhi também? Ih, lá vem ele com aquele papo de pastor de esquina. Meu amado cigarrinho, se você não escolhesse viver, ia ser o quê? Um nada?
Um limbo eterno sem nada para fazer, para aprender? Se você não escolhesse viver, nada ia ter sentido. Ia ser um vazio que não serviria para nada. Ia ser muito chato. Entende, pequeno gafanhoto? Ia lá! Segunda vez que sou chamado de pequeno gafanhoto no mesmo dia. Que merda é essa? Mas voltando ao que você falou, eu não pedi para nascer. Melhor seria esse nada mesmo. Não quero ter que ser desafiado a trabalhar, passar perrengue. Me sinto injustiçado por ter que viver e passar por tudo isso. Isso, vai, continua. Se afasta de você mesmo. Fica longe da sua essência. Não veja isso como uma obrigação, mas como uma oportunidade para se movimentar. Se não houvesse movimento no universo, nada teria sentido. E você é um rapaz inteligente. Vai conseguir um trabalho que você goste, ou que ao menos ponha comida na mesa. Não dá ouvidos a ele, não. Ele só tá vindo com esse papinho porque é a função dele. A separação da sua mente com seu corpo é eterna, gerando angústia, raiva e medo. Fica quieta, filha de uma moléstia. O cara falou uns lances até que parecem ter sentido. Pensando desse jeito, acho que a vida e conflitos podem ser realmente necessários. Mas e o desamor como autoridade? Como em que puta que pariu eu escolhi esse limite? Veja bem, Remédio. O que você vai falar pro garoto para não traumatizá-lo mais ainda? Sobre isso é compreensível sua posição, pois é normal receber desamor, legitimar isso e querer algum tipo de vingança. No seu caso, sua vingança é contra um desamor legitimado. É contra você mesmo, pois você autorizou esse desamor e pôs a raiva dele contra a sua saúde. A autoridade não são os outros que te humilharam. A autoridade é você mesmo, que poderia ter mais amor próprio. E também, em países com maior grau de justiça social, tem o maior índice de criminalidade. Ou seja, o meio que a pessoa vive realmente a influencia. Mas nada é determinante, entende? Pois tem gente que nasce na favela e não vai para o crime. Então sim, você escolheu legitimar o desamor. Pois tem gente que sofre com isso também e não o autoriza como maior que si. Mas é compreensível o seu caso, meu querido. Ah, puta que pariu, viu, tesoura? Bem que você avisou que lá vinha mais um com papo de pastor de esquina. Eu senti na pele aquilo. Sofri pra caralho. Me achava pior que os outros. Não me sentia aceito. E você ainda fala que eu escolhi? Ah, fala sério. Vai tomar no cu você e seu discurso de perfeição. Eu avisei, Remédio. O menino tem sentimentos. E às vezes tem coisas difíceis de se ouvir. Mas relaxa, cigarro. Dá mais um trago pra ficar tranquilo. E esquecer tudo isso. Esquecer eu não vou. E fumar, fazendo bem ou fazendo mal, não sei se serviria de alguma coisa. Viu, cigarro? Já estás aprendendo. Aprendendo o quê, seu filho da puta? Que eu sofri por opção toda aquela época traumatizante na minha vida? Veja bem, meu caro. O termo opção é muito amplo. Vamos dizer que você passou por aquilo. Está no passado. Talvez, inevitavelmente, você sentiu tudo aquilo. Mas e agora? O que você pode fazer em relação a isso? Entende? O importante são nossas ações hoje. E lá vem ele de novo com esse papo de filosofia de boteco. Se ele está separado, mente e corpo, e se sente unido quando fuma seu cigarrinho, qual o mal nisso? Ei, não venha falar por mim. Só eu sei da minha vida e do que passei. Calma, pessoal. Tesoura, você é boa em cumprir sua função inevitável de separar, causar ruptura e cortar. Mas ele é um indivíduo, e um dos significados para essa palavra é indivisível. Ou seja, essa suposta separação, afastamento, atrito interno entre mente e corpo é falaciosa. Todos estamos sempre unidos internamente. Não somos divididos entre mente e corpo. Somos um só. Então por que todo esse sofrimento e conflito? Lá vai ele novamente com a resposta de $1 milhão, de alguém que não nasceu e não morreu, e não pode falar de fora. Bem, meus queridos, é tudo uma continuidade, é tudo uma continuação eterna. Se não fosse o conflito, o que seria da paz? Se não fosse o sofrimento, o que seria da alegria? Entendem? É tudo uma questão de ir lidando com as coisas e sentimentos, um dia de cada vez, à medida que aparecem, ir lidando de uma forma possível e boa, consigo mesmo e com os outros. Blá, blá, blá. Fala com um Batman. Senhor, não passei por isso e quero dar lição. Em parte ele tá certo, tesoura.
Mas já que tudo é uma continuação, como continua tudo isso? Eu sou a gravata. Represento a ganância, o orgulho e o poder dos engravatados políticos corruptos, donos de empreiteiras em esquema de lavagem de dinheiro e banqueiros que se dão bem em países entreguistas. A tesoura me ensinou muita coisa. Como separar a minha mente do meu corpo, como continuar errando indiretamente matando milhares de pessoas e conseguir dormir à noite. Sou o breu que não se acende, a noite que nunca vira dia. Sou o oposto de todos os princípios que minha mente prega. Sou desonesto, mas antes de ser desonesto com a sociedade, sou desonesto comigo mesmo. Com o tempo e a ajuda da tesoura, fui lidando melhor com estas questões em mim. Continuar sofrendo horrores no âmago do meu peito, mas por fora são só sorrisos, falsos apertos de mão e tapinhas nas costas. Gosto da segurança do dinheiro e da riqueza. Quero sempre mais. Nunca estou satisfeito com os bens que tenho. Minha busca é essa: mais dinheiro e mais poder e mais segurança. Mentir para si mesmo nesse nível é um dom. Não é para qualquer um. Mas nas minhas fantasias tudo está certo. Me sinto bem no meu jet ski e com mulheres que têm idade para serem minhas filhas. E aí, gravata? Tudo belezinha? Como vai aquele nosso esquema de superfaturamento de obras públicas? Fala, tesoura. Tudo indo bem nesse país onde a impunidade reina e a transparência nos gastos públicos não existe. Tudo pode ser feito. O céu é o limite. Boa, gravatinha. Continua não dando bola para o que sua consciência te diz, porque ela não sabe de nada. Ela vive um sonho e não sabe da vida real. Ter que se sustentar e etc. Ainda por cima, a consciência é uma puta de uma falsa moralista, perfeccionista, que acha que sabe o que é certo. Mas não vai na onda dela não, porque você tá bem. Bem de grana, bem de vida. E se for necessário fazer umas coisinhas diferentes, não tem problema, né? Ninguém é perfeito. Isso aí. Enquanto eu não precisar de ninguém para me sentir melhor, tudo bem. Sozinho eu faço tudo e me garanto. Não tem pra ninguém. Opa, alguém chamou o super-homem? Fica fora dessa, seu remédio de merda. Não se meta onde não é chamado. Fica na tua, malandro. Mas eu fui chamado sim, como um super-herói, pela consciência da gravata. Lá vem ele de novo com esse papo de consciência. Você no fundo não sabe que seria muito melhor se fosse de outro jeito? Eu não sei de nada. Sei que sou milionário e não vejo problema nisso. Mas pra ter esse dinheiro você rouba e indiretamente mata gente. Cara, acho que você precisa de ajuda. Você é um viciado, um doente, um adicto. E o cara me chamando de viciado. Sou cracudo não. Você é viciado em querer sempre mais dinheiro e bens materiais, não entende? Você nunca se dá por satisfeito e quer mais. Aí continua roubando, sabendo que é errado e se enganando. Mas é possível mudar, com ajuda. Que tipo de ajuda você está falando? Não entra nesses papos desse cara, porque senão depois não tem volta. Tô avisando. Deixe ele continuar. Imagina se houvesse uma irmandade anônima dessas, para viciados, como tem o Alcoólicos Anônimos. Mas uma irmandade especialmente para ajudar egocêntricos, como Egocêntricos Anônimos, onde não haveria julgamentos. Você seria acolhido, conheceria pessoas com o mesmo problema da doença do auto-engano que você, com o mesmo padrão de comportamento, histórias parecidas, sentimentos parecidos, e que agora estão buscando recuperação e se melhorarem como seres humanos. Isso me parece meio utopia. Acho impossível deixar de roubar e ser como sou. Eu gosto de ser assim. Gosta mesmo? Realmente? Você se sente em paz com as coisas que você faz? Quem é você para falar de paz, seu filho de uma puta? Vai fazer pregação evangélica na casa do caralho. Quem sou eu? Eu sou a paz encontrada. Eu sou o remédio. Sua doença espiritual. E sozinho você não conseguirá mudar.
Mas com a ajuda dos anônimos, pessoas parecidas com você, será possível. Acredite, a Irmandade já existe e ajuda e respeita pessoas como você. Não quero saber de nada. Tô muito confuso. Me sinto foda por ser rico. Qual o problema nisso? Mas ao mesmo tempo você tá certo. Roubar é errado. Me passa o telefone dessa Irmandade. Ah, não. Puta que pariu. Por que você foi dar ouvidos a esse charlatão? As pessoas não mudam. Pau que nasce torto nunca se endireita. Esse lugar só tem um bando de hipócritas que se acha superior por estar em uma irmandade dita espiritual e buscando se melhorar. Mas não dá em nada. Se você se acha superior e acha que pode ter paz e deixar de fazer as coisas que você faz, vai lá. Mas depois não tem volta. Escuta o que eu tô te falando. Missão cumprida. Metrópolis pode descansar novamente. Mesmo assim, não sei se vou conseguir. Eu ouvi músicas punk da banda Cólera que mudaram minha vida. Músicas que não apenas reclamavam do sistema e do que estava errado na sociedade, como os direitos naturais que todos são tratados, sem remédio nos hospitais públicos e escolas públicas com um nível de ensino tão baixo, com a agressividade massiva e intensa, ao ver a enorme discrepância entre as pessoas, poucos ricos e milhões na miséria. As músicas tinham mensagens diretas, retas, duras, educacionais, constrangedoras, que incentivavam e motivavam uma ação pessoal e interpessoal para um mundo mais justo, colocando ao fim ao modo como o mundo está. As músicas me lembravam dessas injustiças, cortando na minha própria carne e me alertando e me lembrando que a mudança é possível. Mudança essa vinda somente através da ação. As músicas te tocaram, né, garoto? Vendo essa monstruosidade que os poderosos fazem e a aflição dos miseráveis. As mensagens mexeram com minhas entranhas. Era como se fosse um chamado para acordar. Elas, ao mesmo tempo que me faziam me sentir constrangido por não fazer nada para mudar a sociedade, elas me agitavam e me animavam. Me davam um tipo de propósito para viver. Parecia ser tudo o que eu precisava ouvir. Muitas ideias que talvez eu já pensasse ou intuísse, mas não tinha raciocinado. Fez você se sentir mais importante. É confuso, pois ouvi coisas nas músicas, mensagens que também me valorizavam como ser humano, sabe? Me fazendo me sentir alguém. Alguém mais importante? Por um período sim, pois olhava as pessoas à minha volta e tinha raiva delas. Eu pensava, o que esse filho da puta egoísta faz para mudar o mundo e torná-lo mais justo, sabe? Acho que sim. É como ver um dedo apontando para você, se sentir mal e querer apontar esse dedo para outro, para se sentir melhor, certo? E você se sentir especial por ter uma revolta, né? E o que você faz para mudar o mundo e torná-lo mais justo? Aí está a grande questão. O que move a dialética dos séculos? A continuação do que nunca acaba e se sentir parte dessa continuação. A velha coisa de estar presente no agora. Quando vê algo errado, se sente mal e busca mudar isso. Não se ausentando de si mesmo, buscar a própria presença, ouvir o chamado do corpo e falar presente. Sim, remédio. Foi isso que o tempo fez comigo. E os sentimentos foram mudando. Procurei deixar de sentir raiva do outro, pelo que ele não estava fazendo, e voltei a esse pensamento para mim. O que eu poderia fazer? Acho que essa foi uma grande virada na minha vida. E sim, tesoura, acho que essa é a busca que todos, de alguma forma, inevitavelmente procuram. Talvez uns mais, outros menos. E assim buscou unir, né? Somente seu corpo. E não os manter afastados, né? Com raiva do outro, que no fundo também faz parte de você mesmo. Depois de se sentir desconfortável ao ver um morador de rua e ouvir notícias sobre injustiças no jornal, admitir esse sentimento. E depois de ouvir as músicas com as mensagens, se sentir capaz e querer agir para mudar isso, certo? Percebendo que o que as mensagens da banda traziam não eram para odiar o outro, mas por buscar paz. Mas não uma paz passiva, e sim uma paz ativa, reconhecendo, nesse ponto de vista, que a paz real depende de uma ação.
Verdade. Tive conhecimento de um movimento que planejava mudanças sistemáticas por via de ações fora da democracia representativa, que aqui não está dando certo. Um movimento onde, grosseiramente falando, todas as leis passariam pelo povo. Estudei o livro deles, fiz resumo, anotei perguntas e cheguei até a entrar em contato com o autor. Estava sentindo que seria algo importante. Estava se sentindo o máximo. Pode falar. Se sentindo cumprindo um tipo de missão. Se sentindo parte de um movimento maior por justiça. Pior que sim. Estava me achando mais pleno, mais ativo, sabe? Mais unido, mente e corpo, mais presente, aprendendo uma exaustiva teoria para depois seguir com uma sumária prática. Tinha achado algo que valeria a pena investir e lutar, que realmente pudesse mudar o mundo, indo contra o sistema ou parte dele. Mas com o tempo me desiludi com o tal movimento, pois a logística prática para concluí-lo demandaria muitos gastos, e isso não é emergencial. Aí você voltou a se sentir um inútil, que não poderia fazer nada para mudar o mundo? Sim, de alguma forma isso me deu uma baqueada. Depois de um tempo, antes de dormir, ficava cheio de conflitos mentais, pensando no que poderia ser feito de verdade, em busca de justiça. Sentindo toda a angústia da separação individual que as injustiças trazem, né? Ver tão poucos com muitos e muitos com tão pouco. Ver os direitos públicos sucateados, gente morrendo na fila dos hospitais públicos, ensinos públicos longe de ser a mesma qualidade do particular. E daí, buscando se unir mente e corpo, bolando um tipo de objetivo para a mudança, certo? Pelo menos você estava pensando nisso. Depois de um tempo tive umas ideias de, pela cidadania, cobrar imposto de político. Ver por que, por exemplo, o remédio não chega no lugar certo, tendo verba. Ver em quem o dinheiro parou. Já ouvi que isso é trabalho da Polícia Federal. Enfim, é uma busca que gera muita dúvida, insegurança e o medo se vai dar certo. Já senti que era um caminho possível, que gerava muita dúvida, mas eu precisava enfrentar, para me sentir menos acomodado, conformado, apático e omisso, perante tudo de errado que vejo no mundo ao meu redor. Dúvida essa que te afastava de você mesmo, te deixando inseguro na busca do seu ideal, né? Na busca de algo que você sentiu que aproximaria sua mente e seu corpo. Essa tal busca por justiça, sem se omitir, vendo e refletindo na mente as injustiças, e não negar que possui um corpo que pode agir para tentar mudar tudo isso. Pois é. Esse assunto é controverso, mas temos os mártires para nos inspirar e gerar admiração, que agiram apesar da dúvida e do medo, indo contra o sistema, e acabaram sendo mortos por suas lutas. Mas tem um pensamento que pode ser comodista, mas que pode te aliviar. Qual pensamento? Mude o que está ao seu alcance. Apoie e ajude seus próximos, seus familiares e seus amigos. Melhore a si mesmo. É tipo achar que a busca por justiça é difícil demais, e todo estresse que pode vir disso pode ser evitado, mas ainda deixa uma pulga atrás da orelha dizendo que algo pode ser feito. Sim. Mudando de assunto, você trabalha com o quê? No momento estou desempregado. Perdi meu emprego por uns motivos aí. Talvez depois eu fale. Você falando ou não, eles sabem. Enfim, agora escrevo histórias, por enquanto não remuneradas. Penso em vendê-las um dia, mas minha relação com o trabalho é um pouco confusa. Confusa como? Pelos princípios da psicanálise, você só quer o princípio do prazer, só ter prazer sem estresse, e não quer o princípio da realidade? Adiar o prazer, procurar a caça? Não é tão simples assim. Eu já trabalhei duro, mas realmente ficava em um emprego que eu não ganhava muito. E não procurava me especializar, aprender outros programas, para ganhar mais, sabe? Era meio acomodado mesmo, talvez pelo princípio do prazer. Mas eu também agia pelo princípio da realidade. Tanto que trabalhei por muito tempo, 12 anos. Era editor de vídeo e cinegrafista. Entendo. Então você se contentava com pouco e não se preocupava com o futuro? Mais ou menos. Eu moro num apartamento que é da minha mãe. Isso me traz uma certa segurança no futuro. Mas você sabe que é tudo incerto e que você pode acabar se fudendo se não tiver um bom emprego remunerado, né? Sim, eu sei disso.
mas talvez minhas irmãs possam me ajudar também. Elas me entendem. O que você quis dizer é que ela, como seus pais, são facilitadores e que na verdade te dificultam? Eu não sei, cara. Cada um tem sua história, suas particularidades. E talvez eles não me pressionem muito, nem sejam muito rígidos comigo, por algo que aconteceu na minha infância. E talvez eles tenham medo que isso se repita. Até meu irmão disse, quando eles chegaram aos 18, nossos pais falaram para eles arranjarem trabalho, que não ia ter moleza, e foram duros. E comigo foram mais brandos. É mais fácil colocar a culpa nos outros pela própria irresponsabilidade, né? Pois é, já ouvi até uma frase assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Entendo. E o que aconteceu na sua infância? Algo que nem sei muito bem hoje explicar o motivo. Mas eu com 12 anos pulei da janela do 5º andar na minha casa. Minha mãe tinha me pego matando aula de natação, jogando bola, me deu um esporro. E quando eu cheguei em casa eu pulei. Nossa! E como você não morreu? Eu caí em cima de umas telhas que ficavam em cima de carros em uma garagem no prédio da frente. Quebrei a bacia, bati a cabeça. Fiquei mais ou menos 5 meses de cama, 4 de cadeira de rodas, 3 de andador. E estou aqui para contar a história. Graças a Deus eu sobrevivi. Nossa, mano! Isso deve ter sido muito difícil. Sim, foi. Eu fiz a primeira comunhão de emergência. Não fiz crisma nem catequese, essas coisas. Tava na cadeira de rodas. Eu estudei em colégio católico, mas não quis fazer a primeira comunhão lá. Acho que minha relação com Deus não era muito boa. Acho que pelas zoações maldosas que recebia por ser gago, querer ter casaco de marca como os outros para ser aceito e eu não gostar muito de mim. Aliás, foi essa a conclusão que tirei do motivo da minha tentativa de suicídio infantil, depois de ter ido a um psicanalista argentino pica, que estava em um hotel, e minha mãe me levou lá para uma consulta. Caramba! Quanta coisa, irmão! E por que você agora resolveu contar histórias? Acho que é a única coisa que tá me motivando e me dando algum sentido depois que perdi o emprego. Não fui chamado pra nada na minha área que enviei currículo e portfólio. E também não vejo muito sentido em me especializar, sabe? Não me sinto motivado para isso. Talvez isso tenha a ver com a depressão, falta de motivação, preguiça, não sei. Pensei em virar psicanalista também, como minha mãe, mas mudei de ideia. Mas essa ideia das histórias já é antiga. De um tempinho pra cá que tô colocando ação nelas. Certo. E você se sente bem? É uma forma de me ocupar, parar de ser um bosta-nágua que não faz nada e fazer algo que possa ser útil, pelo menos pra mim. Assim eu também passo reflexões que tive depois de informações. Talvez seja de alguma forma útil para outras pessoas também. Esse é seu sonho? Contar histórias e ser reconhecido? Talvez. Acho que hoje em dia meu sonho é viver e conseguir viver em paz. Na medida do possível, eu acho. Mas meu sonho já foi esse, roteirizar e dirigir. Eu sou formado em cinema e quis fazer essa faculdade porque um amigo meu fazia. E ele disse que não tinha muita rotina, era um projeto de cada vez e tudo mais. Isso me animou. E eu já fazia umas músicas punk, uns desenhos, e achava que a área de criação poderia ter a ver comigo. Quando eu era adolescente, eu tive um surto psicótico de tanto fumar maconha e comecei a achar tudo mágico, sabe? Passei por uma fase que eu chamei de surto lúcido, onde tudo me trazia perplexidade. A visão, a audição, as palavras, pensamentos, as mudanças de emoções. O mundo me parecia totalmente fora do normal e mágico. Também comecei a achar que eu poderia mudar o mundo, etc. E o cinema é também algo mágico em si. Não sabemos para onde a história vai e nossos sentimentos mudam. Eu achei que aí tinha uma certa magia, por isso quis contar histórias. E eu sou filho de mãe psicanalista. Já participei quando jovem como ouvinte em aulas dela. E os conceitos revolucionários sobre a psique humana que Freud elaborou me instigavam bastante. O inconsciente, o que não temos acesso racional e não pensamos, e onde ficam os traumas recalcados. O consciente dividido no eu, ego, e o supereu, superego, parte da censura. E tudo isso me fazia fantasiar, sabe? Entendo. Contar histórias poderia ser uma forma mágica de entrar em contato com a psique do espectador e talvez despertar algo nele, certo? Sim, eu acho que passa por aí. Na faculdade eu cheguei a elaborar um roteiro para ser filmado. Chamei equipe e visitamos locações, mas deixei o projeto de lado, abandonei. Acho que por medo que ficasse ruim, medo do julgamento, talvez aquela velha coisa do medo de ser aceito. Acho que isso tem a ver com aqueles traumas de infância que talvez eu não tenha superado ainda, mas estou tentando. Depois, mais ou menos aos 22 anos, namorei uma menina. Ela era muito inteligente, fazia 2 faculdades públicas, psicologia no FRJ e cinema na UF. Eu tava numa fase de levar os estudos nas coxas, fazia poucas matérias e passava.
mas eu não via muitos filmes, e ela sempre me incentivava a ver. A minha vida era fumar maconha e ver MTV, não fazia muita coisa. Com o tempo ela engrossou na tentativa de me fazer mudar. Eu fiquei inseguro e tive problemas de ejaculação precoce. Foi mó merda isso, mas passou. Você então não fazia quase porra nenhuma da vida. Namorava uma menina puta estudiosa e aconteceu tudo isso, né? Imagino que deve ter sido difícil esse problema que você teve com o tempo. Foi sim. Eu vivia quase totalmente o princípio do prazer, né? Enquanto ela tava bem mais pro princípio da realidade. Tinha um curso de edição de vídeo no Senac, que meu pai falou que pagaria. Eu não sabia se queria fazer. Ela ficava me incentivando e no final eu fiz. E me tornei profissional. Depois de um tempo entrei em uma produtora. Puxa, que bom. Entrou na vida real, né? De certa forma. Mas ganhava pouco, apesar de ter gente que vivia com o que eu ganhava. Continuava morando com minha mãe e não ajudava nada em casa. És um fanfarrão mesmo, criado a leite com pera. E agora nesse sentido tá pior ainda, porque estou desempregado. Minha mãe me dá dinheiro para o cigarro e outras coisinhas. E não me sinto motivado para me especializar nem procurar outro emprego. Essas histórias são tudo que me restam, mas estou me sentindo bem produzindo. Mas cuidado com isso. Seus pais não vão durar para sempre e eles tão idosos. Seu irmão já disse que não vai te ajudar. Suas irmãs te incentivam. Seu pai disse que elas não vão te abandonar. Mas cuidado, meu caro. A vida passa rápido e você pode ficar a ver navios. Eu sei, querido, mas de alguma forma tô dando o meu melhor, sabe? É o que eu tô podendo fazer hoje. E para essa história ser vendida, você ainda vai ter que encontrar alguém que faça animação 2D, tosca e simples, no amor, sem contar com dublagem e sonorização. Cuidado, meu filho, muito cuidado. Eu sei, amado, mas mandei os primeiros capítulos da história para algumas pessoas e elas gostaram. Tô tendo uma fé nisso, sabe? Qualquer coisa eu mesmo posso tentar fazer animação 2D. Ela pode ser bem simples mesmo. Tomara que dê certo. Tomara. Fim do capítulo 4.